E nós vamos acompanhar agora a sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Todos os ministros, senhores advogados, vamos dar início à abertura da 36ª sessão no plenário ordinária físico do STF, do plenário do ministro do Luiz Supremo Tribunal Fux, Federal. presidente do STF. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Extraordinária Também do no Plenário do plenário Supremo físico do Tribunal STF. Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 3 de dezembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes Carmen na Lídia sessão, os senhores Oliveira de ministros Souza, assessora Marco chefe do Aurélio, plenário. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata e chamo para a continuação de julgamento as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, Ministro que já Luiz Fux, proferiu presidente voto. do STF. Ações 5881, 5886, 5890, Ministro consulta alguns papéis em sua 5931, mesa. 5932 e 5925. Nessas primeiras 5 ações, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, admitia a ação direta e julgar procedente o pedido. Na ação direta 5925, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, admitia parcialmente a ação direta e, nessa parte, assentava a inconstitucionalidade, quer sob o ângulo formal, quer sob o ângulo do artigo 25 da Lei 13.606 e por arrastamento dos artigos da portaria Ministro presidente, da ao centro da Procuradoria-Geral mesa, da em formato República, da letra oportunidade em que invertida. a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, pediu para antecipar o seu voto, que gostaria de proferir, porquanto divergente, no que houve a anuência da Corte. Em pauta, julgamento conjunto. Então, passo a ADI palavra agora 5881, a Sua Excelência, o 5886, ministro Dias Toffoli. 5925, 5931 e 5932. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, doutor Fabrício de Soller, senhoras advogados, senhores advogados, todos aqueles que nos acompanham. E, em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a atenção de Vossa O Excelência. ministro vota por videoconferência. E também a gentileza dos eminentes colegas que me antecedem antecipadamente quando a votação se dá no âmbito do plenário físico, que hoje fazemos por meio virtual, mas continua físico e presencial, porque é em tempo real. Agradecer a todos os ministros que me antecedem, porque estava já pronto o meu voto para divergir de Sua Excelência, o ministro Quem vota é o ministro relator, Dias Toffoli. o ministro Marco Aurélio. E houve o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Agradeço especialmente a Sua Excelência e, gentilmente, com quem eu conversei anteriormente, disse que não se sentiria de maneira nenhuma dentro da nossa prática de dar àquele que pede o destaque ao primeiro voto, constrangido em permitir que eu apresentasse o voto que ora atrás. E eu também já peço escusas aos eminentes colegas pelo fato de divergir e ser o primeiro voto divergente, ter que fundamentá-lo de maneira adequada, não que não seja adequado acompanhar o relator sem proferir voto, que é a minha prática. Eu acompanho o relator sem proferir voto quando adiro aos fundamentos específicos trazidos pelos eminentes colegas, e resumo os meus votos em geral. Mas, diante da necessidade de fundamentar o voto, a partir de um voto muito bem sólido, fundamentado, e, do ponto de vista da sua inteireza e da sua integralidade, muito bem elaborado, como só é acontecer pelo ministro relator, ministro Marco Aurélio, em 6 ações diretas de inconstitucionalidade, eu me vejo obrigado aqui a pedir escusas aos colegas para fazer a leitura do meu voto, porque será divergente.
E, a partir daí, também, eu passo a dizer que trata-se de ações diretas, nas quais se pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2018, na parte que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, 1 e 2, e 20e, na Lei 10.522 de 2002, e por arrastamento dos artigos 6º a 10 e 21 a 32 da Portaria número 33, de 8 de fevereiro de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em apertada síntese, esses dispositivos tratam da possibilidade de a Fazenda Pública, abro aspas, averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto e penhora, tornando-os indisponíveis, fecho aspas. Trata-se de uma averbação pré-executória. Por outro lado, permitem a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e também aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Como bem relatado pelo eminente ministro decano Marco Aurélio, os requerentes aduzem que a legislação questionada violou diversos preceitos constitucionais, tais como devido processo legal, contraditório e ampla defesa, reserva de lei complementar, reserva de jurisdição, direito de propriedade, proporcionalidade e razoabilidade, isonomia, livre iniciativa, dentre outros. Argumenta-se também ter havido contrabando legislativo. E aí, meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, eu transcrevo os dispositivos questionados, obviamente eu omito a leitura. Também transcrevo o regulamento da portaria PGFN 33 de 2018 e omito a leitura. Mais adiante, as ações diretas em tela foram inicialmente pautadas para julgamento no plenário virtual, sessão de 5 de junho a 15 de junho. Na ocasião, o relator ministro Marco Aurélio já havia votado, e daí a ciência do voto de Sua Excelência, porque estava já em plenário de julgamento no sistema virtual, e Sua Excelência votou pela procedência dos pedidos formulados, declarando a inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, do artigo 25 da Lei 13.606, no que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, 2 e 20e, na Lei número 10.522 de 2002, bem como dos artigos 6º a 10 e 21 a 32 da Portaria 33 da PGFN. Em 8 de junho, o ministro Alexandre de Moraes efetivou o pedido de destaque dessas ações e, como eu já dissera, estava exatamente naquele momento para lançar esse voto, e daí reitero os agradecimentos que me permitem lançá-lo nesse momento. Esse é um breve relatório que faço para rememorar os acontecimentos. Digo que, desde logo, como já antecipei, peço vênia ao nosso eminente decano, o ministro Marco Aurélio, para dele divergir no mérito, e passo ao enfrentamento das questões suscitadas. Quanto às questões preliminares, nas ações diretas 5881, 5886, 5890, 5925, 5931 e 5932. Primeiras delas, questão preliminar na ação direta 5886, da alegada ilegitimidade ativa da Associação Brasileira de ATAC. ATAC aqui é uma sigla, ATAC, distribuidora de produtos industrializados, ABAD. Pois bem, o advogado-geral da União alegou que a ABAD é a associação composta por entidades que integram segmentos distintos, não representando categoria econômica específica,
e que as normas questionadas não versam sobre tema de interesse próprio e específico da suposta categoria representada. E, nesse sentido, a AGU pugna pelo não conhecimento desta ação 5886. Digo, então, que pode-se dizer que as entidades representadas pela ABAD possuem um elemento de conexão, os agentes econômicos por ela representados, isto é, as empresas atacadistas e distribuidoras. Elas ofertam produtos para o comércio varejista e para a sociedade. Nessa toada, segundo informações constantes do sítio eletrônico da ABAD, foi ela criada com o objetivo de promover o desenvolvimento da cadeia de abastecimento do canal indireto em todo o território nacional, ou seja, promover o desenvolvimento da cadeia de abastecimento do canal indireto em todo o território nacional. Além disso, é certo que a medida questionada, a averbação de pré-executividade, atinge todo e qualquer devedor que tenha dívida inscrita em dívida ativa da União. Tem a possibilidade, portanto, de atingir a categoria representada pela ABAD. Quanto à questão preliminar na 5890, da alegada ilegitimidade ativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tanto o presidente da República quanto a AGU aduzem que as normas questionadas não versam sobre tema de interesse próprio e específico dessas categorias representadas pela CNA. Não estaria, portanto, presente o requisito da pertinência temática. Sobre a alegada inexistência de pertinência temática, não deve ser ela acolhida. Com efeito, a medida questionada, a averbação de pré-executividade, atinge qualquer devedor que tenha dívida inscrita em dívida ativa da União. Tem a possibilidade, portanto, de atingir a categoria representada pela CNA. Quanto à preliminar na ação direta 5925, do alegado não conhecimento parcial da ação. Aqui a PGR, então, opinou pelo não conhecimento parcial da ação direta 5925. Segundo o parquê, na petição inicial, foi indicada a impugnação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº 13.606/2019, mas apenas de maneira genérica teria sido fundamentada a alegação de inconstitucionalidade do inciso 1, o qual versa sobre a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Pois bem, embora na petição inicial, inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b da lei em tela, não tenha sido tratado em um capítulo específico da inicial, digo que é possível depreender quais as normas constitucionais foram tidas por violadas pelo comando dele constante. Sobre o assunto, vide o seguinte trecho da inicial, abro aspas. Extraem-se do texto normativo duas previsões inconstitucionais que merecem ser extirpadas do ordenamento jurídico. A primeira refere-se à possibilidade de a Fazenda Pública comunicar o nome dos contribuintes inscritos em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros específicos relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres, tais como o Serasa Experian, Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC, e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Continua a inicial. A segunda permite que o fisco torne indisponíveis bens particulares à revelia do Poder Judiciário, realizando o respectivo bloqueio com o pretexto de não frustrar a satisfação dos débitos tributários. Por videoconferência, vota o Tais ministro normativos Toffoli. violam princípios caros, diz a inicial, ao Estado Democrático de Direito, notadamente os princípios do devido processo legal, artigo 5º 54, do contraditório 5º 55, da ampla defesa 5º 55, da imparcialidade,
37, da livre iniciativa, 170.5, da propriedade privada e sua função social, 170.2 e 3, e ao artigo Julgamento conjunto 146.3. de ações contra alteração Fecho da lei a que citação dispõe da sobre a inicial. disponibilidade E de volto bens para a às Fazenda minhas Pública palavras. sem Digo que intervenção do passagem Judiciário. depois, o requerente passa a tratar da formação unilateral da CDA e da necessidade de intermediação do Poder Judiciário na cobrança das dívidas fiscais, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em pauta, E julgamento aqui, conjunto AD 5881, parando um pouco a 5886, leitura 5890, 5925, do meu 5931 voto. e 5932. Eu digo, parece Quem vota é o uma ministro sociedade Dias Toffoli, por judiciária videoconferência. dependente. E aproveito a oportunidade para saudar, que entrou agora em nossa sala virtual, o advogado-geral da União, professor José Levi do Amaral Júnior. E digo, mais à frente ainda, a inicial, com base na ideia de que não se pode instituir sanção política para a cobrança de tributos, a requerente, citando os fundamentos utilizados no julgamento do RE 666.405 do Rio Grande do Sul, diz, abro sob aspas, resta clara a inconstitucionalidade de ambos os incisos do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522/2002, os quais se amoldam às condutas caracterizadas pelo relator, ministro Celso de Mello, como sanções políticas em direito tributário. Fecho a aspas. E concluo. É o caso, portanto, de se conhecer da ação direta em sua integralidade. Questão preliminar colocada na ação direta 5931, alegada ilegitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria e da falta de cópia do ato normativo impugnado. Pois bem, o presidente da República suscitou a ilegitimidade ativa da requerente sob o argumento de que não está presente o requisito da pertinência temática. O AGU aduz que falta cópia do ato normativo impugnado e que não existe pertinência temática. De fato, a requerente não juntou aos autos cópia do ato normativo questionado. Contudo, é certo que nas outras ações diretas que serão julgadas em conjunto, já existe essa cópia. Então, portanto, com a razão, diante do julgamento em conjunto, de se estabelecer uma regra excessiva de formalismo. Aliás, o novo CPC traz essa informalidade maior em relação a esse excessivo formalismo. Pois bem, sobre a alegada inexistência de pertinência temática, entendo também que não deve ser acolhida. Com efeito, a medida questionada, a averbação de pré-executividade, atinge qualquer devedor que tenha dívida inscrita em dívida ativa da União. Tem a possibilidade, portanto, de atingir as indústrias, cuja categoria é representada pela Confederação Nacional das Indústrias. Quanto à questão preliminar, na ação direta 5932, da alegada ilegitimidade da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Aduz o AGU não estar presente o requisito da pertinência temática. Sobre a alegada inexistência de pertinência temática, não deve ser ela acolhida. Com efeito, a medida questionada, a averbação de pré-executividade atinge, como já dito em relação às outras confederações, qualquer devedor que tenha dívida inscrita em dívida ativa da União. Portanto, tem a possibilidade de atingir a categoria representada pela CNT. Rejeito todas as preliminares que foram arguidas. E passo agora ao mérito, iniciando pelo chamado contrabando legislativo. Sustenta-se que houve contrabando legislativo. Sobre o assunto, argumenta o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, em memorial, que o artigo 25 da Lei 13.606, de 2018, na parte em que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, e 20e, na Lei número 10.522, de 2002, embora tenha decorrido do projeto de lei número 9.206, de 2017, abro aspas, nada mais é do que uma simples substituição do projeto de lei de conversão 41/2017, medida provisória 793/2017, que teve seu prazo de vigência encerrado em 28 de novembro de 2017. Fecho aspas. Tal
Já o PL número 9.206/2017, segundo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, versava apenas sobre regularização tributária rural. E foi nesse projeto incorporado o citado artigo 25, que não guardaria nenhuma relação com o objeto da lei. Nesse sentido, entende ter havido ofensa à orientação da Corte, que foi firmada na ação direta de inconstitucionalidade, número 5.127. Segue na mesma direção a argumentação do partido PSB, ação direta de inconstitucionalidade 5881, que, além do mais, revela que a citada MP 793/2017 também não continha aquela disposição. A respeito do assunto, destaca-se que o entendimento da Corte firmado no julgamento da mencionada ação direta 5.127 tem conexão apenas com a inclusão de matéria estranha por emenda parlamentar em projeto de lei de conversão de medida provisória. Eis a emenda do julgado. E aí eu transcrevo a emenda do julgado, vou omitir a leitura. E digo que ainda sobre o tema vale destacar trecho das informações prestadas pelo presidente da Câmara dos Deputados no que diz respeito à ação direta 5881. Abro aspas. Destaca-se inicialmente que ainda que o projeto de lei 9.206/2017 contenha dispositivos semelhantes aos do projeto de lei de conversão 41/2017, aquele, ou seja, o projeto de lei 9.206, tramitou na Câmara dos Deputados como proposição original, recebendo despacho de distribuição em 29 de novembro de 2017. Trata-se, portanto, de proposições diferentes, autônomas e independentes. E diz ainda o presidente da Câmara dos Deputados: mesmo que se reconhecesse a existência no projeto de lei de conversão número 41/2017 de matéria estranha à da medida provisória que lhe deu origem, como defende o requerente, tal fato não seria suficiente para caracterizar qualquer tipo de vício na tramitação do projeto de lei 9.206 de 2017. O projeto de lei 9.206 de 2017 tampouco conflita com o artigo 67 da Constituição Federal, que consagra o princípio da irrepetibilidade, uma vez que o projeto de lei de conversão 41/2017 não chegou a ser rejeitado pelo plenário. Passou-se o prazo, condição sine qua non para que se aplique a referida vedação constitucional. E fecho, então, a citação das informações vindas da Câmara dos Deputados. E concluo: não acolho, portanto, a alegação de que houve contrabando legislativo. Agora, então, enfrento a questão principal, a questão de fundo. De início, cabe relembrar que a Corte já decidiu ser mecanismo constitucional e legítimo o protesto das certidões de dívida ativa CDA, abro aspas, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes. Em pauta, julgamento conjunto. E assim não constituir sanção 5890, política 5925, 5931, a tese foi firmada no julgamento da ação Quem direta vota por videoconferência é o ministro 5.135. Dias Toffoli. O julgado foi assim emendado. Peço vênia às colegas e colegas e aos colegas ministros por quanto da importância de fazer a leitura dessa emenda, mesmo sabendo que suas excelências são conhecedores dela. Abro aspas. Emenda da ação direta 5.135. Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 9.492/1997.
Artigo 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. Item 1. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492, 1997, inserido pela Lei nº 12.767, de 2012, que inclui as certidões de dívida ativa e CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. Item 2º. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda e medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido na ação direta 5.127, sob relatoria da ministra Rosa Weber, relator para acordo, o ministro Edson Fachin, julgado em 15 de outubro de 2015, que a prática consolidada no Congresso Nacional de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição. A Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram assim, continua a leitura do acórdão, da emenda do acórdão da ação direta 5.135. Ficaram assim preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. Item 3º. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada, sob aspas, sanção política, vedada pelos STF, conforme súmulas 70, 323 e 547, a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário, que restringe os direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e razoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. Item 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que, 1. O fato de a execução fiscal ser um instrumento típico para a cobrança judicial de dívida ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA. E, segundo, o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário. Eu diria, parando a leitura da emenda, simples assim. E volta à leitura da emenda. O protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa, nem à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias, diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc. Continua a emenda. Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. Item 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos, de modo menos gravoso para o contribuinte, já que não envolve a penhora, custas, honorários, etc. E mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal, que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do judiciário. A medida é proporcional em sentido estrito,
uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA, limitações creditícias, são compensados vagamente pelos seus benefícios, a saber, primeiro, a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários. Segundo, a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos. E terceiro, o alívio da sobrecarga de processos do judiciário em prol da razoável duração do processo. Item 4 da emenda. Nada obstante, considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a administração tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição, para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade, tais como protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados das Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral de recursos repetitivos, ou também de ilegalidade, tais como créditos prescritos, decaídos em excesso, cobrados em duplicidade. Item 5º da emenda. A ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese. Abro aspas. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos ao contribuinte e, assim, não constituir sanção política. Fecho aspas, ação direta de inconstitucionalidade 5.135, relator não foi o ministro Fux, que tem as emendas mais densas, e aqui sim o ministro Luiz Roberto Barroso. Digo então, após a citação dessa emenda, mutatis mutandis, a orientação decorrente desse julgado pode e também acho que deve ser levada em conta para chancelar a validade das normas constitucionais, das normas questionadas do ponto de vista constitucional. Aí vou a cada uma delas. Do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b. Comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e também aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Pois bem, no tocante à comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres, vale recordar que medida análoga já existe no plano das relações privadas. Já existe. As relações privadas, ou seja, será que um privado pode mais do que o poder público? Um credor privado poderia mais do que o Estado? Digo então, ao que tudo indica, não há maiores razões para se admitir medida como essa na esfera das relações privadas e afastá-la em relação à adoção pelo próprio fisco, na relação entre fisco e particular, para efeito de cobrança de dívida ativa. Por videoconferência, a dívida ativa só é lançada depois de um contraditório administrativo. Em pauta, julgamento conjunto, inclusive, por súmula desse Supremo Tribunal Federal, só pode haver uma ação penal depois da conclusão desse contraditório administrativo. Ou seja, o contraditório vai se dar no âmbito da administração, sem prejuízo da contestação posterior, evidentemente no Poder Judiciário, ou preventivo no Poder Judiciário, como nós sabemos que ocorre cotidianamente. Mas dá-se ao particular mais do que se vai dar ao poder público, não me parece ser coerente. E, muito pelo contrário, não há maiores razões para se admitir essa medida nas esferas
privadas e afastá-la daquilo que diz respeito à arrecadação que trata de todo o povo, de toda a nação, de todo um estado do Distrito Federal ou dos mais de 5.500 municípios em nosso país, que tem por objetivo a conformação das políticas públicas, que a própria Constituição demanda serem cumpridas. Mas para serem cumpridas, precisa ter os meios para tanto. No julgamento da ação direta 5.135, a Corte concluiu ser possível o protesto das certidões de dívida ativa. Na ocasião, o saudoso ministro, meu amigo particular, Teori Zavascki, fez as seguintes considerações sobre esse protesto, as quais aproveito aqui para o deslinde do presente caso. Abro aspas. Porque esse meio, protesto das CDAs, seria legítimo para o particular e não seria para o fisco nas mesmas condições? Perguntou ele. E ele mesmo responde. Eu penso que aqui o protesto está sendo atacado por sua eficiência e não pela sua ineficiência. Quer dizer, quando se fala aqui, ouvido a tribuna, sobre adequação, especialmente sobre o princípio da adequação, na verdade nós tínhamos que falar da inadequação da execução fiscal, que é um meio de cobrança provadamente inadequado, palavras de Teori. Continuou ele. Essa estatística de que 40% do estoque de processos judiciais se referem à execução fiscal estarrecedora. E é verdade, dos 78 milhões de processos em andamento no judiciário em 2019, 36% refere-se a execuções fiscais, ou seja, mais de 36 milhões. Se fosse 100 milhões de processos, 36 milhões seriam 36% seriam 36 milhões de processos. Eu não fiz o cálculo matemático aqui exato, mas vejam vossas excelências o número que isso representa e o custo que isso representa para o orçamento do judiciário que depois a sociedade cobra. E, na verdade, é uma ineficiência da cobrança. Isso que eu estou falando agora são palavras minhas, não é citação literal de Teori. Volto à citação literal de Teori do ponto anterior. Então, disse ele, essa estatística de que 40% do estoque de processos judiciais se refere à execução fiscal é estarrecedora. E continuou ele, essa é a verdade. Hoje a execução fiscal não funciona, porque ela permite estratagemas de demora por parte do devedor, que geralmente se dá por falta de um substrato patrimonial do devedor para arcar com a dívida. Lamentavelmente, o judiciário arca com esse ônus, ou seja, digo eu, sobra para o judiciário. Mas disse Teori, o que acho injusto, de ter esta estatística e de se dizer que é uma verdade. Embora não seja uma verdade que deva ser carregada contra o judiciário, de que a execução fiscal não funciona. E concluiu ele, os processos ficam parados nas prateleiras do Poder Judiciário. Fecho a citação. Mas ficam parados por quê? Porque o poder público não consegue dar conta dessa cobrança. Digo eu, então, abrindo um novo capítulo no meu voto, da averbação pré-executória e consequente indisponibilidade de bens do contribuinte. Digo que, em primeiro lugar, verifica-se que o artigo 185 do CTN assim dispõe. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu comércio por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Redação que foi dada pela Lei Complementar 118 de 2005. Parágrafo único. Dada a redação pela mesma lei. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total
pagamento da dívida inscrita. Digo que pela redação originária do dispositivo, que era a seguinte: presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu comércio por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Na redação originária do dispositivo, para se haver a presunção da fraude contra a fazenda pública, era necessário, dentre outros requisitos, estar o crédito tributário em fase de execução. A Lei Complementar 118/2005 mudou isso. Agora basta estar o crédito regularmente inscrito em dívida ativa para se configurar a presunção que milita em favor do fisco. E aqui eu cito lições do jurista Hugo de Brito Machado, abro aspas: a presunção de fraude na alienação de bens é mais uma garantia do crédito tributário. Presume-se fraudulento, diz o artigo 185 do CTN, a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu comércio por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa em fase de execução. Assim, se alguém é devedor de tributo e vende, ou por qualquer outra forma aliena algum bem, depois de inscrito o seu débito tributário como dívida ativa, essa alienação se considera fraudulenta. Presume-se, diz Hugo de Brito Machado, que o ato de alienação teve por objetivo frustrar a execução do crédito tributário. Cuida-se de presunção legal absoluta, isto é, que não admite prova em contrário. Não haverá, diz ele, todavia, a presunção de fraude se o devedor reservar bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida fiscal em fase de execução, CTN artigo 185, parágrafo único. E um pouco mais adiante, na citação, disse ele: estar o crédito tributário em fase de execução não significa já haver sido proposta a ação de execução. A fase de execução começa, na verdade, com a inscrição do crédito como dívida ativa. Há, todavia, manifestações doutrinárias em alguns julgados, inclusive do extinto TFR, Tribunal Federal de Recursos, o predecessor do atual STJ, isso eu que estou dizendo, mas diz ele, em sentido contrário. E continua ele: só haveria presunção de fraude, segundo estes, a partir da citação do executado. Agora, diz Hugo de Brito Machado, esse entendimento jurisprudencial restou superado pela lei, impondo-se um entendimento que sempre sustentamos, segundo o qual a fase de execução começa com a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Realmente, a Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, deu nova redação ao artigo 185 do CTN, excluindo deste a expressão final, sub aspas, em fase de execução. Basta, portanto, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. A partir daí, finaliza ele, a partir daí a alienação de bens ou rendas pelo devedor presume-se fraudulento. Fecho a citação. Digo, ainda de acordo com a doutrina, a presunção de fraude a que se refere o artigo 185 do CTN gera apenas a ineficácia do ato fraudulento perante a fazenda pública. Nesse sentido, não torna nulo ou anulável o ato fraudulento. Cito, abro aspas: efeitos da declaração de fraude à execução. De ver ainda que a presunção de fraude à execução não torna inexistente, nulo ou anulável o ato fraudulento, mas tão somente ineficaz perante o processo executivo, sendo desnecessária ação própria para a declaração de tal ineficácia, a qual poderá ser reconhecida incidentalmente no processo de execução,
concomitantemente com a ordem para a constrição do bem alienado em fraude. Sálvio de Figueiredo Teixeira, saudoso Sálvio, em minucioso estudo, traz a este respeito a lição de Líbano, inverte, sub aspas, Líbano a respeito pontifica, sub aspas, sem necessidade de ação especial visando a desconstituir os efeitos prejudiciais do ato de alienação, acrescente ou oneração. A lei sem mais nega-lhes reconhecimento. Isto é, o ato de alienação ou oneração aduza-se, embora válido entre as partes, não subtrai os bens à responsabilidade executória. Nota do ministro Dias Toffoli, por videoconferência. Eles continuam respondendo pelas dívidas do alienante, como se não tivessem saído do seu patrimônio. E aqui digo eu, é óbvio que vai continuar válido entre as partes, porque aquele que for, né, de alguma maneira prejudicada no acordo particular diante da fraude, poderá haver o seu pleito indenizatório com o executado, com aquele que tem a dívida inscrita e tentar obter a devida reparação em razão do dano. Digo, portanto, que a averbação pré-executória, ao que tudo indica, possui natureza procedimental, como bem disse a Advocacia Geral da União, constituindo-se em mecanismo de concretização da garantia conferida ao crédito tributário pelo artigo 185 do CPM. Nesse contexto, é certo que há limites legais, não há dúvida, aos quais está a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional submetida para editar atos complementares a que se refere o artigo 20b da lei em discussão. E desenvolvo a argumentação. O mencionado artigo 20b, parágrafo 3º, 2, estabelece que não paga o crédito inscrito em dívida ativa dentro do prazo após a notificação, pode a Fazenda Pública averbar, inclusive por meio eletrônico, a CDA nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto ou penhora, tornando-os indisponíveis. E aqui eu quero deixar claro, é uma indisponibilidade administrativa. E digo, então, em primeiro lugar, indisponibilidade que a averbação pré-executória gera não se confunde com inalienabilidade. Embora ambos os institutos limitem o direito de disposição, o primeiro atua no plano da eficácia dos negócios jurídicos. O segundo atua no plano da validade. E aqui, mais uma vez, eu tenho que render os meus agradecimentos ao eminente professor de Direito Civil, querido professor Junqueira, que durante 5 anos foi o meu professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nas arcadas do Largo de São Francisco. E com ele aprendi, já no mês de março de 1986, a diferença entre existência, validade e eficácia. Abro aspas. A inalienabilidade consiste em qualidade jurídica da coisa, que por sua própria natureza, ou em virtude de lei, de cláusula ou condição expressa, ou de disposição testamentária, não pode ser legitimamente transferida do patrimônio de uma pessoa para o de outra, sem nem submetida a ônus reais. Já a indisponibilidade consiste em uma limitação imposta ao titular do direito, retirando-lhe o poder para realizar eficazmente
o negócio jurídico. Em outras palavras, a proibição de dispor subtrai-lhe a legitimidade para a prática do negócio. Tanto na inalienabilidade quanto na indisponibilidade há uma limitação ao direito de disposição. Os institutos, entretanto, não se confundem. A venda ou oneração de bem gravado por cláusula de inalienabilidade é nula de pleno direito, pois macula o negócio jurídico no plano de sua validade. A nulidade se dá, segundo Washington de Barros Monteiro, pela ilicitude do objeto do ato jurídico que busca elidir os efeitos da cláusula, afrontando o artigo 69 do Código Civil de 1916, que define como, sob aspas, coisas fora do comércio, as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis. Fecho a sub-aspas. Continua a citação. Seja por impossibilidade jurídica, seja por ilicitude do objeto, a venda de bem gravado com cláusula de inalienabilidade é nula de pleno direito, não podendo ser ratificada ou convalidada. Finaliza a citação. Já a venda de do bem indisponível atinge o negócio jurídico no plano de sua eficácia. Não há impossibilidade jurídica nem ilicitude do objeto. Haverá, sim, a prática de ato por pessoas sem legitimidade para realizá-lo, destituída dos poderes necessários para efetuá-lo eficazmente. O que ocorre nesse caso é a inexistência de uma relação jurídica que impede a realização eficaz do negócio. E fecho a citação. E digo então, note-se assim que a indisponibilidade oriunda da averbação pré-executória atua no mesmo plano em que atua o artigo 185 do CTE. Em segundo lugar, a averbação pré-executória possui a mesma extensão do artigo 185 do CTN, isto é, atinge a mesma quantidade de patrimônio do devedor. Com efeito, dispõe a portaria PGFN número 33, de 8 de fevereiro de 2018, como não poderia deixar de ser, do ponto de vista conceitual jurídico, que a medida só consegue alcançar, abro aspas, bens e direitos em valor suficiente para satisfação dos débitos inscritos em dívida ativa de responsabilidade do devedor ou corresponsável. E digo então, desejando o devedor alienar o bem objeto de averbação pré-executória, poderá ele fazê-lo. Mas para afastar a ineficácia do negócio de disposição de bem, isto é, para afastar a presunção de fraude contra a fazenda pública, a qual milita em favor do fisco, deve ele indicar que reservou patrimônio suficiente para garantir a dívida, nos termos do artigo 185, parágrafo único do Código Tributário Nacional. É isso que dispõe notadamente o artigo 26.5 da mesma portaria. Diz esse dispositivo: alegar que, a despeito da alienação ou oneração de bens em momento posterior à inscrição, reservou patrimônio suficiente para garantir a dívida, nos termos do artigo 185, parágrafo único da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, sendo que, nesse último caso, deverá indicar os bens reservados à averbação. Eu faço a transcrição de vários dispositivos legais que eu omito a leitura e vou adiante meu voto, já próximo da conclusão. Vale também destacar a
não há ofensa à cláusula de reserva Em pauta, de julgamento jurisdição. conjunto, AD Essa cláusula 5881, só se aplicaria 5886, aos casos 5890, especificados na 5925, Constituição 5931 e Federal, sendo 5932. certo que não existe no contexto Por videoconferência, o voto do ministro Dias Toffoli. cláusula de reserva de jurisdição quanto à indisponibilidade dos bens. B. Não há ofensa ao artigo 5º 35 e não existe necessidade de se acionar o Poder Judiciário para a averbação pré-executória, pois ela consiste em mero ato de registro. Fora isso, a averbação pré-executória em nenhum momento afasta a possibilidade de um devedor se socorrer do Poder Judiciário para questioná-la. Aliás, a portaria da PGFN prevê, como uma das hipóteses de cancelamento da averbação, a decisão judicial. Isso está na portaria PGFN, artigo 32, 4º. C. Não há ofensa ao artigo 5º 54 no sentido material. A averbação pré-executória atende ao objetivo de instaurar novo modelo de cobrança de dívida ativa da União e de prevenir fraudes à execução fiscal, sendo certo que as restrições dela decorrentes, além de proporcionais e razoáveis, são inferiores aos benefícios gerados. D. Não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa. Antes da constituição definitiva do crédito tributário, o devedor é notificado para querer impugnar o lançamento, ou seja, antes de se ter lançamento na dívida ativa, há o contraditório administrativo. Ademais, antes da averbação, a portaria PGFN 33/2018 prevê um procedimento administrativo em que o devedor é notificado para pagar. Ou seja, além do procedimento administrativo no fisco, há um procedimento administrativo no âmbito da advocacia pública, mais especificamente no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que o devedor é notificado para pagar, parcelar, ofertar antecipadamente garantias em execução fiscal futura ou apresentar pedido de revisão da dívida inscrita no processo administrativo fiscal. E a referida portaria também prevê que o devedor pode impugnar a averbação pré-executória. A averbação pré-executória é compatível com o direito de propriedade. Não afronta o direito constitucional à propriedade, pois ela não resulta em expropriação de bens, mas sim na sua indisponibilidade temporária. F. Não há ofensa ao princípio da livre iniciativa. A averbação pré-executória não invade de modo desarrazoado a atividade empresarial. Nesse ponto, vale ressaltar, pela portaria PGFN 33, previsto que, no caso de o devedor ser pessoa jurídica, a averbação pré-executória recairá sobre bens e direitos, abro aspas, de sua propriedade, integrantes do ativo não circulante, sujeitos a registro público, fecho aspas. Item G. Não há ofensa ao princípio da isonomia. A averbação pré-executória evita o ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário. E digo, então, o novo modelo de cobrança de dívida ativa da União, acima referido, com o qual se alinha a averbação pré-executória, busca enfrentar a morosidade das execuções fiscais, que respondem, digo eu, a mais de 30% dos 78 milhões de processos que correm no Brasil. São mais de 40 milhões de processos sobre execução fiscal em nosso país, que afeta não só o erário, mas também a livre concorrência. Devedores que não pagam tributo, notadamente os contumazes, acabam tendo privilégio no mercado. É disso que se trata também. A respeito da morosidade das execuções fiscais, cito o trecho da publicação do CNJ intitulada Justiça em Números 2019. E aqui vou poder, então, citar os dados exatos que constam da publicação Justiça em Números, que há mais de 10 anos
tem gerado exatamente as estatísticas do Poder Judiciário. E aqui, a minha saudação, eu que já fui presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, presidente atual do Conselho Nacional de Justiça e da nossa Corte, nós temos que saudar aqueles que estiveram antes de nós, porque nós colhemos os frutos de trabalhos historicamente empreendidos. E o Justiça em números é exatamente fruto de uma visão histórica importantíssima. O Poder Judiciário brasileiro, eu já disse várias vezes, é o que mais tem processos, é o que mais julga, é o que mais trabalha em todo o mundo. E é também o que tem melhor gestão judiciária através do Conselho Nacional de Justiça. E fruto isso, exatamente, da proposição política do Congresso Nacional, que por emenda constitucional 45, de dezembro de 2004, criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para um país que é uma federação poder ter exatamente uma administração da justiça mais organizada. E cito, então, o Justiça em Números. Gestão judiciária. Gargalos da execução. Trata-se do item 4.3, do item 4, que é gestão judiciária. 4.3.1 do Justiça em Números 2019. Execuções fiscais. Cito. Historicamente, as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário. O Executivo Fiscal chega a juízo depois que as tentativas de recuperação do crédito tributário se frustraram na via administrativa, provocando sua inscrição na dívida ativa. Dessa forma, o processo judicial acaba por repetir etapas e providências de localização do devedor ou patrimônio capaz de satisfazer o crédito tributário já adotadas, sem sucesso pela administração fazendária. E aqui a administração fazendária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou pelo Conselho de Fiscalização Profissional. Acabam chegando ao Judiciário títulos de dívidas antigas e, por consequência, com menor probabilidade de recuperação. Os processos de execução fiscal representam aproximadamente 39% do total de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário. 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário. Com taxa de congestionamento de 90%. Ou seja, continua o relatório Justiça em Números 2019. De cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2018, apenas 10 foram baixados. De cada 100, apenas 10 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,5 pontos percentuais, passando de 71,2 para 62,7 em 2018. O maior impacto das execuções fiscais está na Justiça Estadual, que concentra 85% dos processos. A Justiça Federal responde por 15%, a Justiça do Trabalho por 0,28%. E a Justiça Eleitoral por apenas 0,01%. Da mesma forma, o impacto desses processos nos acervos é mais significativo na Justiça Federal e Estadual. Na Justiça Federal, os processos de execução fiscal correspondem a 45% do seu acervo total, conhecimento e execução. De tudo que tramita na Justiça Federal, a execução fiscal corresponde a 45% do acervo total. Seja ação de conhecimento, seja ação de execução. Na Justiça Estadual, há 42%. Na Justiça do Trabalho, é 2%. E na Justiça Eleitoral, é 2%. Esses percentuais em pauta, julgamento conjunto, ADIS 5881, 5886, 5890, 5925, 5931 e 5932.
Quem vota Continua por o relatório. videoconferência é o ministro Dias Toffoli. A maior taxa de congestionamento de execução fiscal está na Justiça Federal, 93%, seguida da estadual, 89%, e da do trabalho, 85%. A menor é da eleitoral, conforme se verifica na figura X, 103 do relatório. Continua o relatório. Assim, como verificado no total de casos pendentes, pela primeira vez na série histórica, mesmo que sutil, houve redução dos processos pendentes de execução fiscal, menos 0,4%. Os casos novos também reduziram no último ano, menos 7,7%. A redução do acervo, aliada ao aumento do número de baixados, 25,8%, fez com que a taxa de congestionamento reduzisse em 2 pontos percentuais em 2018. O tempo de giro do acervo desses processos é de 8 anos e 8 meses, ou seja, mesmo que o judiciário parasse de receber novas execuções fiscais, ainda seria necessário todo esse tempo para liquidar o acervo existente. Justiça em Números 2019, Conselho Nacional de Justiça, Brasília, CNJ 2019. Digo então, como se vê, a medida contestada, na verdade, veio para aprimorar a eficiência e a eficácia da cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, sem se desgarrar de outro giro da garantia ao acesso ao Poder Judiciário, nem poderia ser diferente. Tenho para mim, portanto, não haver com as devidas vendas ao nosso decano inconstitucionalidade formal ou material nas normas aqui impugnadas. Nesse sentido, é o caso de se julgar improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade. Por fim, caso se entenda que a averbação pré-executória configure nova garantia de crédito tributário e não apenas regulamentação do artigo 185 do CTN, pode-se argumentar que poderia sim ela ter sido instituída por lei ordinária. Isso porque as garantias do crédito tributário não estão enumeradas de modo exaustivo no Código Tributário Nacional. Aliás, o artigo 183 aponta que outras podem ser expressamente previstas em lei, abro aspas, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram, fecho aspas. Transcrevo aqui o conteúdo da norma, que eu não vou fazer leitura por hora. E também cito doutrina de Hugo de Brito Machado comentando esse dispositivo e concluo pedindo mais uma vez desculpas, mas para divergir, eu aprendi com o ministro Marco Aurélio que precisamos exatamente no momento de divergir ser mais fundamentados em nossos votos. Eu digo que peço todas as vezes ao nosso decano, ilustre relator, ministro Marco Aurélio, mas diante de tudo aquilo que trouxe como fundamentos dessa posição que trago para a discussão dos eminentes colegas, mais uma vez agradecendo a deferência em poder votar antecipadamente, divergir de Sua Excelência o relator para julgar improcedentes as ações diretas 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. Senhor presidente, assim como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência abre, então, a divergência para julgar procedente as ações. Vai julgar improcedente, né, ministro? No mesmo formato da letra U, O relator quer fazer uso da presidente palavra. ministro Luiz Fux. Já não há necessidade, Reitera o ministro Dias quem Toffoli. julga procedente é o relator, não o ministro Dias Toffoli. Interveio o ministro Marco Aurélio. Eu julgo improcedente. Improcedente. Reitera o ministro Então, Vossa Dias Excelência Toffoli. diverge, está certo.
Agora eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Boa tarde a todos. Cuidam de 6 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face às alterações promovidas pelo artigo 25 da Lei 13.606 de 2018, naquilo em que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2, e 20e, na Lei 10.522 de 2002. Segundo narram os requerentes, os dispositivos impugnados seriam inconstitucionais, tanto a partir de um viés formal, quanto sob uma perspectiva material. O dispositivo tem a seguinte redação. Ao fundo, placas de artigo sonário em cor 25A, cinza. Lei 10.522, 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 20b, 20c, 20d e 20e. Artigo 20b. Inscrito crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados. Parágrafo 1º. A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será considerada entregue depois de decorridos 15 dias da respectiva expedição. Parágrafo 2º. Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte o responsável à Fazenda Pública. Parágrafo 3º. Não paga o débito no prazo fixado no caput desse artigo, a Fazenda Pública poderá, e aí vem o inciso 1, comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. O inciso 2, averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e de direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Artigo 20e. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos complementares para o fiel cumprimento do disposto nos artigos 20b, c e d desta lei. Em linhas gerais, defendem que as alterações em questão implicam violência ao que disposto no artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, uma vez que, ao possibilitar a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e de direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis, ampliam as garantias ao crédito tributário sem que cuide do veículo normativo próprio para isso. Sob o ângulo material, argumentam que a medida seria desproporcional na restrição imposta ao patrimônio do particular, possibilitando a restrição da disponibilidade de bens sem que houvesse autorização judicial para tanto, em violação aos princípios do devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Afirmam cuidar de sanção de natureza política direcionada à cobrança do crédito tributário, prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal, a teor das súmulas 70, 323 e 547 deste tribunal. Alegam que a medida também implica inversão do sistema de cobrança do crédito ao presumir intenção do contribuinte em fraudar a execução fiscal. Afirmam ainda violência ao direito à propriedade, ao limitar a disponibilidade do bem sem a intervenção do Poder Judiciário e a livre iniciativa, bem como que a Fazenda Pública já possuiria meios menos gravosos para a cobrança do crédito tributário. A Presidência da República prestou informações sustentando a rigidez do diploma legislativo, que representaria uma atualização do modelo de cobrança da dívida tributária e não tributária federal. No mesmo sentido, opinou a Advocacia Geral da União. A Procuradoria-Geral da República invocou jurisprudência do Supremo no sentido de que sanções políticas não podem ser aplicadas com o intuito de cobrar dívida fiscal. Sustentou a inconstitucionalidade formal e material da norma e opinou pela procedência do pedido. Este é o breve resumo da questão em análise. Como forma de melhor enfrentar a questão e considerando a identidade dos pedidos, elaborei um voto para as 6 ações diretas, destacando, em separado, o único pedido destoante entre as iniciais, que consta na ação direta 5925, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, referente à inconstitucionalidade também do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002. Passo ao voto. Das questões preliminares. Afasto o alegado quanto à suposta ausência de legitimidade ativa dos autores nas ações diretas 5932, 5931, 5890 e 5886. Verifica-se do ato impugnado medida que atinge devedor com dívida ativa inscrita perante a União, com possibilidade de alcançar a categoria representada pelos requerentes.
quanto à alegada ausência de cópia do ato normativo na ADI 5931, aponta o superado vício no que considerada a existência nas demais ações julgadas em conjunto. Da alegação de contrabando legislativo formulado na ADI 5925, quanto ao ponto, acompanho o eminente relator por entender que inexistir violação ao devido processo legislativo, o chamado contrabando legislativo. Destaco que os dispositivos ora impugnados são resultados de projeto de lei, o de número 9.206 de 2017, autônomo e independente, o qual, embora aprovado em regime de urgência, não traz em si qualquer vício de tramitação. Da inexistência de vício formal na disciplina introduzida pelo artigo 25 da Lei 13.606 de 2018, desnecessidade de lei complementar para regular a matéria. De início, rejeito o que é alegado quanto à sustentada inconstitucionalidade formal da alteração introduzida pelo artigo 25 da Lei 13.606 de 2018, no tocante à necessidade de lei complementar para regular o tema. Digo isso, pois, muito embora o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, estabeleça a obrigatoriedade deste veículo normativo para reger a disciplina de normas gerais de direito tributário, dentre as quais as atinentes ao crédito tributário, não extraio de sua leitura a necessidade de observância de lei complementar no que toca à regulamentação das presentes medidas. Em pauta, julgamento atento conjunto, para a natureza do Instituto em exame, enquanto medida instituidora de nova garantia ao crédito tributário, norma que revela um procedimento para atribuir maior eficiência ao modelo de cobrança da dívida ativa da União. O Código Tributário Nacional, ao tratar da questão, dispõe no artigo 183 que a enumeração das garantias atribuídas naquele capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. O próprio dispositivo abre a possibilidade de que estes venham a ser estabelecidos sem que se observe a reserva de lei complementar. Tal solução está em sintonia com o que decidido na ação direta de inconstitucionalidade, número 5135, de relatoria do ministro Roberto Barroso, em que fixou-se a tese que o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Na oportunidade, o ministro Luiz Fux assentou que sucede que esse protesto agora já não se discute mais, porque ele veio através de uma normação primária. E o artigo 183 do Código Tributário Nacional dispõe: a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Então, na verdade, isso aqui é mais uma garantia ao crédito tributário. Nós temos a cautelar fiscal, temos uma série de medidas de proteção do crédito tributário, como a revelação da supremacia do interesse público. Rememoro o referido julgamento, uma vez que, assim como a verbação pré-executória ora em análise, o protesto encontra-se no campo de garantias ao crédito tributário, sendo este instituto disciplinado por lei ordinária, sem que tenha surgido naquele momento qualquer questionamento sobre a inobservância do artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. A posição encontra respaldo também na doutrina, que, ao proceder com a leitura do artigo 183 do CTN, tem assentado a inexistência de taxatividade nas garantias ao crédito tributário estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Nesse sentido, expõe Paulo de Barros Carvalho que, segundo o dispositivo do artigo 183 do CTN, a enumeração das garantias ao crédito tributário na Lei 5.172 de 66 não exclui a possibilidade de diplomas federais, estaduais e municipais, regulando os respectivos tributos, estabelecerem outras medidas assecuratórias em função da natureza ou das características do gravame a que se reportem. Artigo 183, caput. Também cuidando do tema, Luiz Eduardo Scoeri afirma que, mesmo fora do Código Tributário Nacional, encontram-se previstas diversas medidas que asseguram o crédito tributário e que, por isso mesmo, se compreendem entre as garantias. Exemplo de garantia prevista em lei ordinária é o arrolamento, de que trata o artigo 64 da Lei 9.532 de 97. O juízo que faço, embora restrito à hipótese do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, se mostra importante na medida de contenção dos efeitos do que decidido das presentes ações diretas, inclusive para que, declarando a inconstitucionalidade do que previsto no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, não ocorra a desestruturação
do atual sistema de cobranças e garantias do crédito tributário, o qual consta com uma série de institutos estabelecidos por lei ordinária, tais quais a medida cautelar fiscal prevista pela Lei 8.397 de 92, o arrolamento de bens, previsto pelos artigos 64 e 64A da Lei 9.532 de 97, ou mesmo possibilidade de protesto da CDA, previsto no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 97, inserido pela Lei 12.767 de 2012. Afasto, assim, a alegada inconstitucionalidade formal do dispositivo em questão. Da alegação de inconstitucionalidade material do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002. Quanto à inconstitucionalidade material da chamada averbação pré-executória, entendo que a sistemática implementada inverte a ordem das coisas, ao determinar a indisponibilidade de bem antes mesmo de ter execução ajuizada. Pelo artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, o simples não pagar do crédito inscrito em dívida ativa já possibilitaria a constrição do patrimônio do particular na via administrativa, sem que se provoque o Poder Judiciário a mediar a relação. O argumento de ampliação da eficiência na cobrança de créditos tributários não impressiona como justificação para a medida, pois não podemos buscar a satisfação do crédito tributário em detrimento de direitos e garantias individuais, entre os quais necessariamente se encontram o direito à propriedade e a inafastabilidade do Poder Judiciário. Não se desconhece a relevância do crédito tributário para a manutenção do Estado de Direito. Seu adimplemento é condição inafastável para que possamos fazer frente a todos os desafios que se impõem nesse início de século. Ainda assim, é necessário que observemos as balizas necessárias para que o fundamental dever de pagar tributos não se transmude em exercício de um arbitrário poder de tributar, no qual a Fazenda Pública constitui o crédito e determina a indisponibilidade de bem independentemente de ordem judicial. Entender em sentido contrário, data máxima vênia, ao meu ver, implicaria em inobservância ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o qual expressamente dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E de tal determinação, sequer o pagamento de tributos ao Estado de Direito pode escapar. A medida, assim, em muito se assemelha a uma sanção política, direcionada que é a constranger o devedor para que a Fazenda alcance, por vias transversas, o adimplemento do tributo. Tal prática vem rechaçada pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, contando com as já consagradas súmulas número 70, 323 e 547. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito da autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Ainda que editadas antes da Constituição Federal de 1988, referidos enunciados sumulares permanecem válidos e contemplados em inúmeros precedentes desta Corte, dentre os quais destaca tributo, arrecadação, sanção política. Discrepa a mais não poder da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos, verbetes número 70, 323 e 547 da súmula do Supremo. Tributo, débito, notas fiscais, calção, sanção política, impropriedade. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais, a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.820 de 89 do Estado do Rio Grande do Sul. Recurso extraordinário 565048, relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em maio de 2014, publicado em 9 de outubro de 2014, Acórdão Eletrônico de Repercussão Geral. Não é qualquer garantia ou privilégio estendido à cobrança do crédito pela administração pública que poderá prevalecer sobre as garantias constitucionais do contribuinte, ainda que em jogo a supremacia do interesse público, se fazendo necessária a realização de um juízo de ponderação entre a finalidade da medida estatal e o direito do contribuinte que será violado ou restringido. É sob este ângulo que entendo haver na indisponibilidade de bens por meio de ato exclusivamente administrativo um meio gravoso e desproporcional,
tendo em vista atingir diretamente o direito à propriedade sem a observância do devido processo legal. A satisfação do crédito tributário deve se dar principalmente dentro da execução fiscal, procedimento próprio de cobrança processado perante o judiciário e regulado pela Lei 6.830 de 80, e que, por si, já confere uma série de prerrogativas à Fazenda Pública. A conclusão que chegou à Corte, no já mencionado julgamento da ADI 5135, valida o raciocínio feito, uma vez que ali restou expressamente consignada a autorização para que se procedesse ao protesto da CDA por entender que, abro aspas, não haveria afronta a direitos fundamentais do contribuinte, bem como de que a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias, diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias, etc. Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento que, porém, não pode ser imputada ao fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. Fecho aspas. Ora, situação diametralmente oposta ocorre com a chamada averbação pré-executória, justamente por possibilitar, no que toca à decretação de indisponibilidade de bens do particular, grave embaraço não apenas na atividade econômica deste, mas também no livre gozo do direito à propriedade. Entendo ser inconstitucional as alterações promovidas pelo artigo 25 da Lei 13.606 de 2018, no que inseriu o artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, na Lei 10.522 de 2002. Pelo mesmo entendimento e por arrastamento, também verifico a inconstitucionalidade da disciplina contida na Portaria 33 de 2018 da Procuradoria da Fazenda Nacional, naquilo que se relacione ao Instituto ora declarado inconstitucional. Da alegação de inconstitucionalidade do artigo 20E da Lei 10.522 de 2002. Quanto à disciplina contida no artigo 20E, atento ao fato de que o dispositivo atribuiu competência para que a Procuradoria da Fazenda Nacional edite ato complementar para regular o que é disposto nos artigos 20b, 20c e 20d da Lei 10.522 de 2002, sendo que parte destes dispositivos sequer é objeto das presentes ações diretas. Entre tais inovações, referidos dispositivos cuidam do procedimento de ajuizamento condicionado da execução fiscal em função da existência de bens, artigo 20C, e dos procedimentos a serem adotados pela Procuradoria da Fazenda Nacional ante indícios de prática de ato ilícito, artigo 20D, situações estas que não guardam pertinência com o tema ora em debate. Também não procede que o articulado na ADI 5980, no que ataca diretamente a atribuição da competência prevista no artigo 20E, por violação ao artigo 131 da Constituição, ao argumento de que seria estendido à Procuradoria da Fazenda Nacional a atribuição não presente em lei complementar. Entendo que entre as atribuições objeto do artigo 20E, contempla-se a competência conferida pelo artigo 12, inciso 2 da Lei Complementar 73 de 93, naquilo que toca representar privativamente a União na execução de sua dívida ativa de caráter tributário, razão pela qual entendo desnecessária a declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo na sua integralidade, ao risco de impossibilitar que a administração estabeleça os atos complementares a regular referidos institutos. Quanto ao artigo 20E, da Lei 10.522 de 2002, afasta a possibilidade de adição de ato complementar referente ao artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 10.522 de 2002. Da alegação de inconstitucionalidade do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002. Por fim, cumpre acolher o que suscitado pela douta Procuradoria-Geral da República em seu parecer, quanto ao não conhecimento do pedido de inconstitucionalidade formulado na ação direta de inconstitucionalidade 5925, referente ao inciso 1, parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, comunicação de inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores. É que da leitura do que articulado na inicial, não se observa a articulação própria e específica direcionada à alegação ou à alegada inconstitucionalidade, adotando linha genérica. Muito embora seja possível defender que o Supremo Tribunal Federal não esteja adstrito aos argumentos invocados pelas partes, é necessário que exista a apresentação de fundamentação suficiente
para o conhecimento do pedido, nos termos do que determina os artigos 3º e 4º da Lei 9.898 de 99. Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo inicial inepta. Esta Corte inadmite, para fins de questionamento da rigidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. ADI 5118, em sede de agravo regimental, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado no Diário de 17 de maio de 2018. Caso a Corte entenda possível a superação de tal vício, é de se ressaltar a improcedência do pedido visto inexistir inconstitucionalidade, tanto sob o prisma formal quanto sob o prisma material. Isso porque, como acima exposto, o campo das garantias não se encontra submetido à reserva de legislação complementar, podendo ser objeto de disciplina através de lei ordinária. Quanto ao viés material, anoto que os efeitos da medida estabelecida pelo dispositivo ora em análise se aproxima do protesto da CDA, já apreciado por esta Corte no bojo da ADI 5135 acima mencionada. Entendo possível estender a aplicação do entendimento ali consubstanciado, ressaltando tão somente a necessidade de adoção das balizas de cautela então consignadas, cujo resumo transcrevo a seguir. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a administração tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade, protestos de créditos cuja invalidade tenham sido apresentadas em julgados de cortes superiores por meio de sistemáticas de repercussão geral e de recursos repetitivos, ou de ilegalidade, no caso de créditos prescritos, decaídos em excesso, cobrados em duplicidade. Não vejo como prosperar o pedido formulado na ADI 5925 quanto à alegação de inconstitucionalidade do artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 10.522 de 2002. Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao ministro Dias Toffoli, que apresentou um voto denso e eloquente, acompanho, em parte, o eminente relator para julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados nas ações diretas 5881, 5886, 5890, 5931, 5932 e 5925, para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 25 da Lei 13.606 de 2018, no que inseriu o artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, na Lei 10.522 de 2002. Declaro também a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 20e da Lei 10.522 de 2002, tão somente para afastar a possibilidade de adição de ato complementar referente ao artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 10.522 de 2002, bem como, por arrastamento, a inconstitucionalidade dos artigos correlatos à portaria 33 de 2018 da Procuradoria da Fazenda Nacional. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pela brevidade com que se ouve. Passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as ministras Carmen, ministra Rosa, caros colegas, cumprimento o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Antes de iniciar, também gostaria aqui de cumprimentar todos os advogados que fizeram sustentações orais, auxiliando a Corte a poder definir um tema importantíssimo. Eu os cumprimento todos na pessoa do advogado-geral da União, ministro e professor José Levi. O ministro fala por videoconferência. Ao fundo, parede branca. E também, presidente, cumprimento o relator, ministro Marco Aurélio, e o voto que foi seguido parcialmente pelo ministro Nunes Marques e o voto divergente do eminente ministro Dias Toffoli. Presidente, como já foi dito anteriormente, inclusive pelo ministro Dias Toffoli, essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas se encontravam no sistema virtual. Eu destaquei exatamente porque entendi o que se trata de um tema importantíssimo e um tema novo, com nuances diversas,
que o plenário precisaria, como vem fazendo, debater, e as próprias posições já apresentadas demonstram, ao meu ver, o acerto do destaque realizado. E destaquei, presidente, exatamente porque, com todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, dele irei divergir. Quem vota como o as ministro Alexandre de posições Moraes já foram bem colocadas, tanto pelo relator ministro Marco Aurélio, e hoje pelo eminente ministro Dias Toffoli, eminente ministro Nunes Marques, eu juntarei voto por escrito e resumirei rapidamente os argumentos que trago para entender pela constitucionalidade dos artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2º, e 20e da Lei 10.522, com a redação dada pela Lei 13.608 de 2018. A questão aqui já colocada, principalmente, a questão da averbação pré-executória. Esses artigos, em especial, o mais especialmente o artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, permite a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto e penhora, tornando-os indisponíveis. É essa medida que estamos aqui discutindo pela constitucionalidade ou não. Uma vez que o artigo 20e, também introduzido pela Lei 13.606 e também impugnado, o que esse artigo estabelece é a possibilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentar, editar atos complementares, regulamentares, para garantir o fiel cumprimento dessa averbação pré-executória. Num primeiro momento, presidente, ministros, se alega, as preliminares todas eu afasto, como já afastadas foram. Num primeiro momento, se alega inconstitucionalidade formal, uma vez que haveria necessidade, a reserva de lei complementar. Também aqui entendo que não procede, devido à vênia das posições em contrário, não procede essa argumentação. Porque aqui se trata de um mero instrumento de cobrança do crédito tributário. A averbação prevista constitui a criação de um novo expediente que visa exatamente, nós podemos até entender, a maioria pode entender que é constitucional ou não, mas a natureza desse novo expediente é um expediente de recebimento do valor eventualmente devido pelo contribuinte. Em nenhum momento a nova legislação altera as características do crédito tributário. Aí sim, haveria exigência prevista pelo artigo 146, inciso 3º, letra B, haveria a necessidade de uma lei complementar. Então, a constitucionalidade, não há inconstitucionalidade formal, porque não se trata aqui de características essenciais do crédito tributário, diferentemente do que foi alegado nas diversas petições iniciais, das várias ações. A previsão normativa que foi impugnada, ela estabelece regra e procedimento ao recebimento de valor devido pelo contribuinte. Não há nenhuma menção aos dispositivos impugnados sobre a possibilidade de alteração das características do crédito inscrito na dívida ativa, quanto à natureza do crédito, a extensão, a exigibilidade. Não se trata disso, simplesmente é um instrumento. Não amplia ou diminui patrimônio do devedor, não altera prazo prescricional, não cria novos deveres, simplesmente prevê um mecanismo de cobrança. Afasto, portanto, essas rápidas palavras, a inconstitucionalidade formal, assim como afasto, isso foi bem explicitado pelos votos que me antecederam, afasto a alegação do denominado, entre aspas, contrabando legislativo, que apontaria também aí um vício do devido processo legislativo com a consequente inconstitucionalidade. Não vislumbro aqui a existência do assim denominado contrabando legislativo.
Da mesma forma, agora, do ponto de vista da inconstitucionalidade material, se aponta, as várias sustentações e as próprias iniciais apontam afronta ao devido processo legal, à reserva de jurisdição, aos princípios do contraditório, da ampla defesa. Também, presidente, entendo que nenhum desses princípios alegados, ao meu ver, as iniciais genericamente, nenhum desses princípios foi afetado por essa criação normativa, essa nova forma de tentativa, eu diria, de impugnação mais eficiente dos créditos, de cobrança mais eficiente dos créditos tributários. Há previsão, isso é importante, há previsão de meios de impugnação do devedor e, inclusive, do terceiro interessado. Esses meios de impugnação ao devedor e ao terceiro interessado estão previstos na portaria da Procuradoria da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a portaria 33/2018, essa regulamentação possível com base no artigo 20E da Lei 10.522, com a redação dada. Ou seja, a portaria cujo substrato de validade é o artigo 20E, essa portaria estabeleceu mecanismos de notificação do devedor, de impugnação da verbação pré-executória, ou seja, estabeleceu os mesmos mecanismos que existem para inúmeros procedimentos administrativos, disciplinares, fiscais, da Receita Federal, os mesmos mecanismos que sempre esta casa, essa corte entendeu como satisfatórios nessa fase procedimental para atendimento aos postulados do contraditório, da ampla defesa. Volto a insistir, como os mesmos procedimentos que existem inúmeros, meios de impugnação, notificação, que existem inúmeros procedimentos administrativos constritivos também. Da mesma maneira, senhor presidente, afasto a alegação de afronta ao direito de propriedade, ao princípio da livre iniciativa, com a alegação de que há atos expropriatórios, ou seja, que haveria aqui um grave ferimento ao direito de propriedade. Não há nenhum ato expropriatório. Não vislumbro na alteração normativa, não vislumbro transferência nenhuma de propriedade. O artigo 20B, videoconferência, vota o ministro Alexandre de Moraes. Impugnado, não prevê, eu repito, nenhuma transferência de propriedade. Não prevê nenhuma hipótese de realização de ato expropriatório dos bens averbados. Ele representa, sim, uma restrição temporária quanto ao atributo da disposição do direito de propriedade, que já existem outros dispositivos legais, outros atos legais. Bem lembrou o eminente ministro Dias Toffoli, estaremos aqui a restringir o poder público, algo que já existe em relação ao particular com particular. Então, todos os demais atributos relacionados ao direito de propriedade, o uso, o gozo, a reivindicação, todos esses permanecem. Veja, não há nenhuma interferência em eventual atividade econômica explorada pelo particular. Foi dito da tribuna, numa das sustentações orais, que essa norma representaria uma interferência, uma restrição, até uma impossibilidade da continuidade de exercício da atividade econômica explorada pelo particular. Não é verdade, porque ele continua com uso, gozo e reivindicação do bem. Não há nenhuma interferência, ao meu ver, da continuidade, da própria atividade econômica explorada pelo particular com o bem averbado em órgãos de registro. Então, afasto também essa inconstitucionalidade material alegada. Da mesma forma, não me parece existir nenhuma violação ao princípio da isonomia, porque aqui o que se pretende, e essa é a ratio da norma legal,
a finalidade de prevenir a ocorrência de fraude e execução fiscal. Não há aqui nenhuma discriminação indesejada. O que se há é mais um mecanismo, não é o primeiro, nem será o último nesses termos, mais um mecanismo com a finalidade de prevenir a ocorrência de fraude. Foi muito bem destacado pelo professor José Levi, da Advocacia Geral da União, apontando, a título de exemplo, o próprio CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos, cuja inscrição também prescinde de intervenção judicial. Ou seja, há outros mecanismos possíveis em relação a essa necessidade de prevenir uma ocorrência, fraude ou execução, e essa possibilidade vem prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Então, a meu ver, também não há nenhuma inconstitucionalidade em relação ao princípio isonômico. Por fim, e saliento isso muito no meu voto, e vou, como disse, ser extremamente rápido, porque o ministro Dias Toffoli já avançou nessa questão, a meu ver, trata-se sim da consagração aqui e da tentativa de efetividade de um dos princípios básicos da administração pública, o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 caput da Constituição, trazido pela emenda 19 de julho de 1998. E o ministro Dias Toffoli trouxe vários dados, números, demonstrando a ineficiência da execução fiscal como hoje ela existe. E nós temos que recordar que não se trata aqui de um embate entre o Estado e o indivíduo. Nós temos que lembrar que esse dinheiro devido e que precisa ser recuperado via execução fiscal é dinheiro da sociedade. É dinheiro que vai retornar aos cofres públicos, não para ficar guardado, é para possibilitar o impulsionamento de políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. Ou seja, nós temos que privilegiar, dar um olhar atento aqui para que haja efetividade e eficiência nessa cobrança. E a averbação para a executória, a meu ver, renovo aqui as vênias, as posições em contrário, concretiza nesse aspecto um importante passo de efetividade do princípio da eficiência. Porque a Constituição exige da administração pública, inclusive do legislador e aqui do executivo, que os seus agentes, na persecução do bem comum, no exercício, por meio do exercício das suas competências, tentem, da melhor forma possível, de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, mas também eficaz e sem burocracia, tentem utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis, evitando desperdícios e garantindo uma maior rentabilidade social. E aqui, apesar de parecer que é algo absolutamente burocrático, a questão de execuções fiscais, não. A rentabilidade social só será atingida se as execuções fiscais ou se a devolução do dinheiro, que é do poder público, for feita de forma ágil. Julgamento conjunto de ações contra a alteração da lei que dispõe sobre a indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública sem intervenção do Judiciário. Nunes Marques, e também seguiu quem vota por videoconferência é o ministro Alexandre de Moraes. E estou aqui julgando improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Em vista o horário regimental, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.